crianças, e aí? Como é que vocês estão? Tudo beleza? Hoje, gente, eu tô muito animada porque eu quero contar pra vocês uma história super legal. Quem aí já assistiu o filme Enrolados? Acho que todo mundo, né? É sobre uma princesa que ela passa a vida dela toda presa numa torre e ela tem muitos sonhos de encontrar um príncipe, de conhecer o mundo lá fora. A nossa história de hoje é um pouco parecida com essa. Vocês sabiam que na Bíblia um menino também ficou preso algumas vezes e também ele tinha muitos sonhos no coração? Pois é, a história dele é ainda melhor do que a da princesa de Enrolados, porque aconteceu de verdade e os seus sonhos eram sonhos colocados pelo Senhor no seu coração. E aí, querem saber como é? Então vamos comigo. Tinha um homem chamado Jacó. Ele tinha 12 filhos. Um desses filhos se chamava José. Jacó amava muito José. Um dia, ele deu a José uma capa linda, toda colorida, bem bonita. Os seus irmãos ficaram com muita inveja, porque só José tinha ganhado essa capa, né? Aí ficaram com muita raiva dele. Ainda por cima, José teve um sonho um dia e resolveu contar aos irmãos. Ele chegou lá: gente, eu tive um sonho hoje. A gente estava amarrando os feixes de trigo, quando o meu trigo ficava em pé e o de vocês se ajoelhava ao redor dele. Quando os irmãos de José ouviram isso, ficaram muito bravos. Como assim? Você está dizendo que vai governar entre a gente? Ficaram muita raiva de José por causa disso. Mas esse não foi o único sonho que ele teve. Vocês acreditam? Ele teve outro sonho outro dia e resolveu contar aos irmãos e ao pai dele. Ele chegou lá: gente, eu tive outro sonho. Nesse meu sonho, as estrelas, 11 estrelas, o sol e a lua se ajoelhavam diante de mim. Quando o pai dele ouviu isso, nem o pai dele gostou dessa vez. Falou assim: como assim? Você está dizendo a gente que eu, sua mãe e seus irmãos vamos nos curvar diante de você? Ninguém gostou dessa história, né? Os irmãos dele já estavam com raiva. Quando ouviram esse segundo sonho, aí que ficaram muito bravos mesmo. E vocês não acreditam no que aconteceu depois disso. Um belo dia, os irmãos dele estavam no campo, cuidando dos animais, quando Jacó, o pai de José, falou assim: ô José, vá lá no campo e veja seus irmãos, me traga a notícia deles. Aí José foi lá, de boas, tranquilo, quando de repente os irmãos viram José vindo bem longe e tiveram uma ideia, gente, muito ruim. Eles falaram assim: ai, lá vem aquele sonhador, vamos pegar ele, matar e jogar o corpo dele no poço. Quero ver o que vai ser dos seus sonhos. Vocês acreditam nisso? Pois é, mas ele não morreu, porque um dos irmãos falou assim: não, gente, José é o nosso irmão, não vamos matar ele. A gente pega ele, joga ele no poço e deixa ele lá vivo, a gente não vai matar ele. E foi exatamente isso que fizeram. Vocês acreditam? Quando José chegou, eles pegaram José, tiraram a capa dele e jogaram ele no poço. O bichinho, né, gente? Ficou lá. Só que nesse mesmo dia, vinha passando um grupo de homens que eram vendedores, estavam indo lá para o Egito cheio de mercadorias para vender. Nessa época existiam escravos, pois os irmãos de José falaram lá com os homens, os vendedores, para vender José como escravo para eles. Vocês acreditam? Exatamente isso que aconteceu. E pegaram a capa de José, melaram no sangue de um bode e foram dar ao pai dele. Para o pai dele achar o quê? Que José tinha morrido atacado por algum animal feroz. E foi isso que ele pensou. Só que, na verdade, José estava vivo ainda, estava indo lá para o Egito como escravo. Quando ele chegou lá, tinha um homem muito poderoso, chamado Potifar. Ele era oficial da guarda lá. Era uma pessoa muito importante. E esse homem comprou José como escravo. Só que José era muito abençoado por Deus. O Senhor abençoava ele em tudo que ele fazia. E até trabalhando, ele começou a se destacar muito. E tudo na casa de Potifar foi muito abençoado por causa de José. Então, ele resolveu fazer assim, deixou José responsável por tudo na casa dele. Você vai cuidar de tudo, comandar tudo aqui. E foi isso que aconteceu. Só que a mulher de Potifar ficou de olho em José e queria que ele fizesse coisas que não agradavam ao Senhor. Só que José amava muito ao Senhor, muito, e temia muito ao Senhor. Então, ele falou que não ia fazer nada que desagradasse ao Senhor. Ela ficou com tanta raiva que ela inventou uma mentira sobre ele e ele foi preso por causa disso. Só que, né, gente, José era um menino muito abençoado por Deus. Então, até na prisão, ele se destacou muito, porque o Senhor estava com ele em tudo que ele fazia. Mas uma vez ele foi preso, né?
Quando ele chegou lá, tinham 2 homens que estavam presos também. Esses 2 homens, cada um teve um sonho. E eles estavam muito aflitos, porque não sabiam o que significava o sonho. E ninguém sabia. Só que José, se lembra que ele já tinha uns sonhos antigamente e tudo mais? Pois é, o Senhor revelava o significado dos sonhos a José. Então ele falou assim, eu sei, eu posso ajudar vocês e dizer o que é. Esses homens contaram a José e ele falou que cada um desses sonhos era. Esses 2 homens trabalhavam para Faraó e estavam presos, né? Um desses homens, José, falou que o significado do sonho era que ele ia morrer e o outro, que ele ia ser liberto, ia voltar a trabalhar para o Faraó. E foi exatamente isso que aconteceu. Um morreu e o outro foi liberto e voltou a trabalhar. Passou muito tempo, passaram 2 anos depois disso, e Faraó teve um sonho. Só que dessa vez ele ficou muito preocupado, porque ninguém sabia o que significava. Ele perguntou a vários sábios, mas ninguém sabia. Só que um desses homens, o homem que foi solto, que estava preso e foi solto, lembrou de José. E falou assim, eu sei de uma pessoa que pode descobrir o que é esse sonho. Aí Faraó mandou chamar José. Quando José chegou lá, ele disse o que era o sonho do Faraó, que era assim, durante 7 anos ia ter muita fartura no Egito, muito alimento. E durante os outros próximos 7 anos ia ser uma seca, uma fome terrível lá. Então José aconselhou ele a botar uma pessoa para comandar isso e organizar da seguinte forma, durante os 7 anos, os primeiros de muito alimento, eles guardavam o máximo que conseguiam, para que nos próximos 7 anos que não teria alimento, eles não passassem fome. Quando o Faraó ouviu isso, ele ficou muito impressionado como José era sábio. E ele pensou assim, que não existia nenhuma pessoa tão sábia que o Espírito Santo estivesse como estava em José. Então ele decidiu colocar José como responsável disso tudo e José se tornou o governador do Egito. Vocês acreditam que ele veio, estava na cadeia e de repente ele virou governador do Egito? Pois é. Só que a história não para por aí. Onde os irmãos de José moravam, também ficou sem comida. Então, eles tiveram que ir lá no Egito comprar alimento. Porque era o único lugar que tinha, né? Porque José, como foi muito sábio, durante o tempo de fartura ele guardou. Então, no tempo de seca, eles tinham alimento lá. Aí os irmãos de José foram lá, não sabiam que José era governador. Só que, quando eles chegaram, José reconheceu eles. Eles não reconheceram José, mas José reconheceu eles. Só que no seu coração, ele já tinha perdoado todos eles, pelo que eles tinham feito, a coisa muito ruim que eles fizeram com ele. Só que ele decidiu provar os irmãos para saber se realmente eles tinham se arrependido do que tinham feito. Para saber direitinho como isso aconteceu, vocês vão ler lá em Gênesis, a partir do capítulo 37, que conta detalhes dessa história. Então, quando ele provou os irmãos e descobriu que eles tinham realmente se arrependido. Então ele revelou que ele era José, o irmão deles. Foi aquela emoção assim muito grande e terminou que os irmãos dele, o pai, a família, esposa, nora, todo mundo foi morar lá no Egito com José. E o que a gente aprende com essa história, gente? Que a gente não precisa ter medo de nada, porque os sonhos que o Senhor coloca em nosso coração, eles acontecem. Vale a pena a gente confiar no Senhor e ter esperança no Senhor. A gente não precisa parar de sonhar porque a gente tem medo de alguma coisa, tem medo do que aconteça ou pelo lugar que a gente esteja. José ficou preso algumas vezes, ele sofreu muito, mas ele acreditava que os sonhos que o Senhor tinha dado a ele iam se realizar. E é exatamente isso com a gente. Cada sonho que o Senhor coloca em nossos corações, nós podemos descansar no Senhor, na certeza de que eles vão acontecer. Não precisamos ter medo de nada. Podemos encher o nosso coração de esperança e expectativa e continuar sonhando os sonhos de Deus para a gente. Vamos orar agradecendo por isso? Então, fecha o olhinho, junta a mãozinha e vamos lá. Jesus, muito obrigada, Pai, por esse dia lindo. Muito obrigada, Senhor, por ter nos ensinado através da história de José. Muito obrigada por nos amar, Senhor. E muito obrigada pelos sonhos que o Senhor coloca em nossos corações. Nós cremos que o Senhor é fiel para realizar cada um deles. Nós descansamos no Senhor e enchemos o nosso coração de esperança. Obrigada por ter nos amado primeiro. Nós te amamos. Em nome de Jesus. Amém. E é isso, galera. Não esqueça de se inscrever no canal, ativar o sininho, curtir e mandar para os seus amigos. Beijo!